Oi, eu acabei de fazer a modelagem desse casaquinho com gola chale na modelagem tridimensional, na mulagem. Esse exercício eu fiz com os alunos lá em sala de aula. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu integro a modelagem tridimensional com a plana para criar a manga e terminar a modelagem do casaco. Todo modelista às vezes utiliza uma mistura de técnicas para conseguir o resultado que ele melhor deseja. Então nesse vídeo eu vou te mostrar isso, como que eu junto a modelagem plana com a tridimensional para finalizar a modelagem do casaco. Vamos lá? Esse aqui é o traçado da minha mulagem, que eu tirei lá do manequim. Então essa é a peça da frente. Tem aqui a gola, a pence do busto aqui, linha do busto, da cintura e do quadril. Essa linha vermelha é o meu centro-frente. Aqui nesse tracejado tá a quebra da gola. E aqui tá o meu ombro e a cava. A manga, ela é feita a partir do desenho da cava. Então, essa medida que a gente dá para a cava, ela vai servir de base para a gente desenhar a cabeça da manga. Então, antes de traçar uma manga, a gente tem que primeiro definir a cava, se vai ter deslocamento do ombro, se vai ter alargamento na lateral, se vai mexer nela, a gente mexe o que for preciso para depois tirar essa medida da frente das costas e traçar a manga. Então a gente não pode pensar que toda manga encaixa em qualquer cava. A manga ela é feita depois que a cava já está definida. Eu vou começar acertando um pouco o molde que eu fiz na mulagem para eu poder definir bem essa medida. Então aqui eu tenho a minha frente, eu vou escrever aqui algumas coisas que ficaram faltando. Centro, frente. Aqui é a minha linha do busto, cintura, quadril. Eu tenho aqui o meu ombro. Aqui é o decote, costas. Lá é o meu centro, costas. Isso daqui tudo é a minha gola. E aqui vai ser a minha cava e a minha lateral. Então essa é as minhas costas, que eu tirei lá da mulagem também, que eu fiz junto com a frente. Já dei uma acertada no decote com a caneta azul. O ombro está dividido em dois pedaços, porque tem a pence do ombro. Então aqui do lado de cá é ombro e do lado de cá é ombro. A minha cava que eu marquei lá no lugar, vinda do manequim, tá aqui. E a minha lateral, aqui é a linha do busto, da cintura e do quadril. E essa linha vermelha é o meu centro-costas. Na verdade, a minha roupa, ela é assim, certo? Em pezinha com relação à direção aqui da tela e que a gente tá. Só que para um melhor aproveitamento aqui da imagem, eu desenho horizontal, eu viro de lado a minha peça. Porque assim vocês conseguem observar uma maior extensão aqui, porque a tela está deitada. Então a primeira coisa que a gente tem que definir no ombro é o meu ombro para receber uma manga, ele não pode ser aquele ombro no lugar, que às vezes é até um pouquinho para dentro do braço, porque senão eu vou ficar sem mobilidade nessa área na hora que eu aplicar a manga. Esse alargamento do ombro que a gente dá aqui, que a gente chama de deslocamento, tanto que o ombro vai cair daquele ponto original lá do nosso corpinho básico, que inclusive é marcado no manequim, né, na mulagem. Esse deslocamento, a gente define aí, pode ser um deslocamento pequeno, 1,5 centímetro a mais, ou pode ser 2,5, 3, 4, um deslocamento maior. Nesse vídeo eu vou mostrar esse exemplo de um alargamento de ombro para dar aquela sensação de um ombro mais caidinho e que depois vem a manga. Então não é uma cava nem uma manga bem estruturada lá em cima no ponto da divisão do ombro com o braço. É aquela sensação que a gente tem que a roupa é um pouquinho maior, um pouquinho mais larga, né, do que deveria, que é esse deslocamento um pouco maior. Então, nessa linha do ombro, eu já vou começar puxando aqui ela para fora. Aqui na mulagem eu marquei a cava no lugar, lá no manequim, marquei o viés, que estava aqui, ó, certinho na divisão do corpo com o braço. Além desse ponto, eu vou aumentar aqui em cima no ombro 4 centímetros. Vou fazer um alargamento um pouco maior. Então, apliquei 4. Se eu alargo muito aqui,
Consequentemente, vocês estão vendo que o ângulo está descendo e essa cava vai ficar menor. Então, o ponto da cava no encontro com a lateral, eu também preciso alongar e descer, para eu poder ter espaço aqui de mobilidade. Então, se a minha cava antes, no encontro com a lateral, era certinho aqui, eu vou aumentar também 4 para fora e para baixo. Então, vamos pensar que a minha cava original estava aqui. Então, eu vou meio que prolongar esse espaço aqui, ó. Também 4 centímetros. E não adianta só eu alargar, né? Deixar esse ponto do busto aqui, por exemplo, mais largo. Eu preciso descer, porque senão essa cava vai ficar muito pequena, ainda mais para a proporção do tamanho do corpo. Então, além de ir para lá 4 centímetros, eu também vou descer 4 centímetros. Que seria esse ponto. Então, se eu alarguei o meu ombro 4 centímetros, alarguei e desci a minha lateral, o final da minha cava, 4 centímetros, aqui no meio, no entrecava, eu também vou ter que mexer, porque eu preciso vir descendo aqui proporcionalmente para eu conseguir chegar lá embaixo. Não precisa ser exatamente os 4 centímetros, pode até ser um pouquinho menos, para não ficar muito volume aqui na região de entrecavas. Então, vou colocar até 3 centímetros, 1 centímetro a menos, mais ou menos no meio aqui, ó, da referência da cava original, faço uma marquinha aqui. E aí, a partir desses 3 pontos, esse e esse, eu vou retraçar a minha nova cava. Pego a curva e eu vou mexendo aqui até eu achar o ângulo. Preciso bater tudo certinho? Não, eu posso primeiro desenhar a parte de cima mais reta e depois fazer a parte de baixo mais curva. Então, ó, primeiro eu vou descer aqui. Fiz o primeiro traçado, agora eu vou fazer o próximo. Se tiver ficado uma coisa maquininha aqui, eu posso vir e só atenuar esse encontro entre as duas. Então, aqui eu tenho agora a minha nova cava da frente. Se eu afastei, né, alonguei o ombro, aumentei na lateral, agora eu só preciso finalizar de desenhar a minha lateral. Aqui estava a minha lateral original. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, para o casaco todo ficar um pouco mais oversized, um pouco mais grandão. Vou aumentar 2 centímetros só na lateral, ó. 2, 2. Vai ser um casaco mais reto. Aqui é a folga que eu tô dando para essa peça, para ela ficar mais larga, mais folgada no corpo, para ser um casaco mais grandão. Então, aqui é a minha nova lateral. E aqui é a minha cava. A partir disso, eu posso fazer a margem de costura mais certinha, conferir se tá batendo pence com pence. Eu venho e dobro aqui. Ó. Tá batendo certinho, ó lá, continuidade. E eu aplico a minha margem de costura aqui, que aí eu já tenho o molde da mulagem pronto. Só que antes de fazer isso, eu vou fazer a mesma adaptação da cava nas costas. Vou pegar as costas. Então, a mesma coisa que eu fiz na frente, agora eu vou fazer nas costas. Eu vou prolongar o meu ombro 4 centímetros. No entrecavas, que seria mais ou menos aqui, ó, no meio entre o ombro e o busto, eu vou prolongar 3, que foi o que eu fiz na frente. Nesse ponto, às vezes esse prolongamento pode ser diferente na frente do que atrás. Na frente você pode colocar um pouquinho menos, porque o nosso braço, ele movimenta mais para frente do que para trás. Então ali pode ficar um excesso de tecido. Então lá eu poderia ter feito 2,5 e aqui 3, para tirar um pouco de excesso de tecido da cava na frente. Mas aqui eu tô colocando a mesma quantidade porque é um casaco mais largo e não vai dar tanta diferença. Então, 4 centímetros, 3 centímetros a mais. E aqui embaixo eu vou fazer aquela mesma coisa. Eu vou afastar, prolongar 4 centímetros e vou descer. Então, eu andei para lá 4 a partir do meu encontro da cava com a lateral.
e vou descer 4 nesse mesmo ponto. Então, aqui que vai ser a minha nova cava das costas. Então, eu vou desenhar primeiro a parte de cima, para depois encaixar a parte de baixo. Uma cava vai ficar, às vezes, diferente de tamanho do que a outra. A das costas pode ser maior, a da frente pode ser menor, isso não faz diferença, porque o ombro, às vezes, pode estar mais para frente, mais para trás. É comum, vou pegar a frente aqui, para a gente comparar, ó o tamanho que ficou a minha cava das costas e a cava da frente. Não tem problema nenhum uma ser mais curtinha e a outra mais longa, principalmente a das costas, tá? Isso daqui é bem comum de acontecer. Cada cava vai ter o seu desenho e o seu tamanho de acordo com as suas marcações lá que você tirou originais da mulagem. Então agora eu vou descer pela lateral igual eu fiz na frente. Eu aumentei aqui na linha da cintura, do busto, da cintura, 2 centímetros. Vou fazer a mesma coisa nas costas. Aqui tem uma leve curvatura. Vou dar uma atenuada aqui e puxar minha lateral. Então essa é a minha lateral, já com a folga aplicada no molde. Antes de aplicar a margem de costura certinha aqui de 1 centímetro, eu gosto de conferir se a minha lateral ficou na mesma medida dos dois lados. Eu fecho aqui a minha frente e confiro, ó. Se tá tudo batendo, ó. Por exemplo, não tá. A minha frente tá um pouquinho menor. Vou igualar aqui, ó, pela linha da cintura. E linha do quadril tá batendo. Então, aqui, pra cima aqui da pence, aqui tá faltando, ó. Tô vendo que tá faltando aqui um pouquitito. Vou ter que corrigir subindo, acrescentando aqui um pouquinho. Porque depois que eu fechar a pence, esse espaço vai diminuir, tem que bater com o de lá. Então, a minha cintura tá batendo, meu quadril tá batendo, daqui para cima tem que dar o mesmo tamanho. Então, eu vou conferir isso antes de acertar. Posso medir aqui a minha lateral das costas. Deu 33,5. Vou medir o original, sem já a correção. Só para ver se tá dando diferente, ó. Antes da pence, 7, pulo. Tá realmente menor, 1 centímetro menor, que é o que eu tô colocando aqui. Então, vou corrigir isso com a curva. Então, essa aqui tá errada. Essa que é a minha cava certa. Agora eu sei que a lateral da frente vai bater com as costas e eu posso cortar esse excesso aqui de tecido e acertar a minha mulagem. Coloquei uns alfinetinhos aqui só para eu cortar a margem de costura, já fazendo o vão da pence, tanto aqui no ombro das costas quanto na lateral, ó. E agora o que a gente precisa fazer? Tirar a medida da cava das costas e da cava da frente para a gente poder traçar a manga que vai encaixar aqui. Então eu venho com a minha fita métrica do ponto do ombro, com a fita métrica em pé, fazendo a curva, eu vou medindo o traçado da minha cava das costas. Então aqui deu 26,5. Vou anotar aqui num papel que a gente vai usar. 26,5. Vou fazer a mesma coisa na frente. Deu 23. Tudo bem, dá diferença aqui. E aí a gente soma os dois para a gente ter o valor total. Esse valor a gente vai precisar para fazer o traçado da manga. Além dessas duas medidas, a gente vai precisar de outras medidas que você vai tirar lá da sua tabela de medidas, ou da tabela de medida do tamanho do manequim que você fez a mulagem. A gente vai precisar do comprimento do braço, que é uma manga comprida. Vou colocar aqui um tamanho
40, tá? Que é o tamanho do meu manequim. Altura do cotovelo, contorno do braço, contorno do pulso e contorno da cava, que é esse meu total aqui, 49,5. Com essas medidas, a gente já consegue fazer o traçado do molde plano da manga. A gente vai precisar fazer 2 continhas ao longo do processo, que eu acho que a gente já pode fazer aqui para adiantar. O contorno da cava, a gente vai precisar de 9/10 dessa medida. Então, vou pegar 49,5, dividir por 10 e multiplicar por 9. No meu caso, vai dar 44,5. A gente ainda vai precisar depois, dessa medida de 9/10 aqui, vai precisar de 1/5 dela. Então, vou pegar essa medida agora, dividir por 5. No meu caso, vai dar 8,9. Então, essas 2 medidas, que são proporções com relação à cava, a gente vai precisar na hora de desenhar a nossa manga. Então, já faz essas continhas, 9/10 do contorno da cava e 1/5 dessa medida que você acabou de encontrar. Então, a manga, como que funciona o desenho dela? A gente vai traçar um retângulo e vai desenhar aqui dentro algumas linhas. Depois a gente vai desenhar a cabeça, a gente vai desenhar umas linhas aqui, vai desenhar a cabeça da manga. E aí a manga é essa direção. Aqui tá o ombro e aqui tá o punho. Mas para visualizar melhor, como que eu vou desenhar isso aqui? Eu vou desenhar assim, deitado, na mesma direção que eu mostrei para vocês aqui o corpinho da mulagem. Então, depois que a gente finalizar a manga, ela vai estar aqui em pezinha, mas eu vou desenhar ela deitado. Eu vou desenhar a caneta para facilitar a visualização, mas eu sugiro que você faça esse processo a lápis, porque se errar alguma coisa, você consegue corrigir. Outra coisa eu vou ter que fazer um pouco menor, porque a largura da tela aqui não dá o tamanho que seria a minha manga. Então eu vou fazer numa escala um pouco menor, só pra gente conseguir visualizar a manga inteira aqui na tela. Então a gente vai começar desenhando um ângulo de 90 graus com o esquadro, porque aí a gente já tem certinho essa quininha do nosso retângulo. Qual que vai ser a largura do retângulo? Vai ser aquela medida de 9/10 do contorno da cava. Essa é a nossa largura, ó, daqui até aqui. Vai ser a largura da nossa manga. Então, vou pegar essa medida e vou aplicar aqui. Então, eu pego e meço daqui para cá, até lá embaixo. Meço aonde for a medida. Vou lá embaixo, aplico essa mesma medida e puxo essa linha. Consigo já, ó, com o próprio esquadro, terminar de completar. E aqui a gente tem a largura da nossa manga. Agora a gente vai definir o comprimento. Lembra que a gente fez um deslocamento do ombro? O ombro, no nosso caso aqui da mulagem do exercício, a gente alargou ele 4 centímetros. Então, qual que seria o comprimento dessa minha manga? Essa medida. Seria o comprimento do meu braço. Só que como o ombro prolongou na direção do braço, eu tenho que tirar dessa medida e da altura do cotovelo aqueles centímetros que a gente prolongou, que nesse caso foram 4 de prolongamento de ombro. Então, menos 4 centímetros e menos 4 centímetros. Então, a gente já vai marcar que vão ser essas alturas aqui, ó. Daqui até o cotovelo e daqui até o final, que é o comprimento da manga, ambos sem aquela medida que a gente acrescentou no ombro. Então, vou desenhar essas medidas aqui. Então, aqui eu já posso marcar desde aqui do cantinho a medida do altura do cotovelo menos o deslocamento do ombro. E já posso medir o comprimento do braço sem o deslocamento do ombro. O meu tá um pouquinho menor do que deveria, tá? Não tá com essas medidas aqui. A gente aplica essas mesmas medidas na outra linha, na de baixo, que a gente consegue ligar. A gente vai colocar algumas letras para a gente conseguir se situar aqui nos pontos. Então, a gente vai colocar nessa quina de cá, letra A, aqui embaixo, B, aqui, C e D lá em cima. Aqui a gente pode escrever cotovelo, aqui embaixo punho
que a gente já começa a se localizar um pouco melhor aqui na manga. Para a gente dividir a manga entre frente e costas, a gente vai dividir ao meio a distância de A a D e de B a C. Então, a gente vai marcar metade, pode marcar aí nos 3 pontos, essa mesma medida, as 3 linhas, né? E a gente adiciona mais algumas letrinhas. Então, esse aqui vai ser o ponto E, e aqui a gente já dividiu entre frente e costas. Provavelmente o seu desenho, porque essa manga é uma manga mais caída, mais larga, vai estar mais largo proporcionalmente do que o meu tá aqui. O meu tá bem estreitinho, tá? Essa manga é para ficar mais larga mesmo. Não se preocupem com relação à imagem proporcional que vocês estão vendo aqui. Se estiver seguindo as suas medidas, tá tudo certo. Agora a gente vai usar aquela medida de 1/5 de 9 décimos, né, que a gente já tinha feito. Aí a gente pegou esses 9 décimos e dividiu por 5. Essa medida a gente vai aplicar de A para baixo, de E para baixo e de D para baixo, em direção ao cotovelo, e traça uma linha. A gente vai precisar ainda dividir A até E ao meio e E até D ao meio. E a gente risca só até essa própria linha que a gente acabou de fazer aqui. A gente vai ter aqui mais alguns outros pontos. Essa é a linha de H, essa é a linha I. Entre H e A gente vai dividir ao meio de novo. Esse espacinho que sobrou aqui, mede e divide ao meio. Por que a gente está dividindo esse segmento e não o resto? Essa parte aqui de cima é o que a gente chama de cabeça da manga, que é essa parte que vai ser curva, que encaixa justamente na cava. O resto vai ser o comprimento do braço. Então, essa parte, a gente cria essas linhas justamente para ajudar a gente a criar a onda que a gente precisa desenhar para encaixar na cava. Essa linha que a gente acabou de criar vai ser a linha J. Em todas essas 3 linhas, J, H e I, a gente vai fazer uns pontinhos aqui de marcação. Na linha de I, você vai marcar o meio dessa extensão. Na linha de H, a gente vai marcar como se fosse 1/3. Então, se aqui foi o meio, 1/3 seria um pouquinho aqui mais para cima. Pode medir e dividir. Então, o meu aqui vai dar 2,25, mais ou menos. Então, aqui é metade, aqui é 1/3 e aqui vai ser 1/4. Então, pode dividir em 4 partes e marcar só a última parte. O meu vai dar 1 e um pouquinho aqui. A gente tem essas três marquinhas que vão guiar a gente para fazer a curva da cabeça da manga. Vou fazer até de outra cor para facilitar aqui o entendimento. A gente vai pegar a curva francesa e o que a gente tem que entender? A curva, ela vai começar invertida para baixo, ela vai subir, inverter para cima, para depois descer e inverter de novo. Então, eu gosto de começar dessa parte aqui de cima, ó, do ápice da curva aqui, dessa parte não tão curva, não tão fechada, mas ainda assim aqui na curva, na cabeça. Eu vou riscar daqui até aqui. Vou inverter a minha curva para eu manter a mesma curvatura para o outro lado e ligar no outro lado. Essas 2 curvas eu fiz assim, certo? Para fazer o restante, eu vou inverter. Eu vou jogar a curva para dentro. Aqui ela tá para fora, né, da manga. Agora eu vou jogar ela para dentro. E eu tenho que fazer parecer que é tudo uma coisa só, ó. E agora para o outro lado eu inverto. Também para baixo. E aqui a gente tem a cabeça da manga. Vocês vão perceber que não é muito alto. Uma manga básica, por exemplo, tem essa cabeça mais alta. O topo dela é um pouco mais alto. Como a gente fez o deslocamento do ombro 4 centímetros, então essa parte vai ficar menorzinha, comparando com uma manga básica, por exemplo.
Então fica alongada a curva e pouco alta. Isso aqui é o que a gente chama de cabeça da manga. E lá embaixo no punho, se a gente mantém essas duas linhas retas, a gente tem uma manga reta, mas ela vai parecer uma manga bem grande, porque ela vai ficar bem larga. A gente tinha aqui a medida do punho. A gente não pode fazer uma manga de tecido plano exatamente nessa medida, senão não vai passar aqui na nossa mão. Mas se você quiser uma manga mais fechadinha na região aqui do comprimento, você pode fechar a mão, medir em volta. Meu deu 24, que aí eu sei que a minha mão vai passar na minha manga. Eu posso distribuir esse contorno aqui da minha mão, ó, eu até vejo aqui, olha, tá tranquilinho de passar, na região do punho. Então, se o meu deu 24, eu vou colocar 12 para lá, 12 para cá. Vou colocar um pouco menos porque essa minha manga tá reduzida. Isso aqui vai fazer uma manga bem fechadinha, proporcional aí de onde vem lá de cima da cabeça até a região do punho. Se você não quiser uma manga muito fechada, uma manga um pouco mais larga, você pode se orientar com a fita métrica ao redor aqui, ó, da mão, do punho, para você ter uma noção da quantidade. Olha quanto que deu a medida, por exemplo, aqui já deu 26, né, um pouco a mais, e distribui essa medida para lá e para cá do eixo central da manga. Que aí a gente vai ligar, ó, daqui até lá em cima. E isso daqui é o que a gente chama de manga. É uma manga com rebaixamento lá do ombro, uma manga com uma cabeça mais baixa e indo até o punho. Se você quiser uma manga mais curta, você pode tirar aqui no comprimento a quantidade que você quiser. Se quiser uma manga no cotovelo, tá aqui já a referência do cotovelo. Você pode alterar o comprimento dela aqui. Agora, como que a gente tem certeza que essa curvatura vai encaixar lá no nosso molde? A gente tem que medir a cabeça da manga para ver se está batendo com a medida da cava. Com a fita métrica em pé, fazendo a curva, então começo desde a pontinha, vou acompanhando aqui a minha curva, ó. E meço. Essa medida tem que ficar igual ou às vezes até 1 centímetro maior do que a nossa medida do contorno da cava. Como essa manga ela é mais rebaixada, não precisa de tanto volume aqui no topo da manga, a gente coloca até 1 centímetro a mais. Então, se você mediu e deu, por exemplo, 50,5, tudo bem, você pode deixar com 1 centímetro a mais. Se deu mais, você vai ter que reduzir um pouquinho. Como que você pode reduzir? Você pode abaixar aqui um pouquinho e retraçar essa manga. Aí você vai retraçar daqui para cá e daqui para cá. E aí mede de novo nessa linha de dentro e vê se chegou na medida. Se não chegou, você pode também diminuir aqui nesse cantinho um pouquinho, ó. Você pode entrar aqui meio centímetro de cada lado e retraçar aqui. E puxa também até lá embaixo. Mede de novo. Até você ou bater a medida do contorno da cava ou ficar até 1 centímetro a mais. Se ficou a menos, você pode fazer a mesma coisa. Você pode subir aqui um pouquinho, por exemplo, sobe meio centímetro e vem retraçando para cá, porque ao fazer essas pequenas alterações na curva, essa medida vai mudando. Então você consegue aumentar e diminuir aí um pouquinho para ficar mais próximo do contorno da cava. Para a gente finalizar o nosso molde, a gente escreve aqui, é o lado da frente, que a curva é mais curvinha. Aqui é o lado das costas, que a cabeça é menos profunda aqui nessa parte de cá. Aí a gente vai recortar aqui onde estaria, né, de vermelho ou aonde você corrigiu aqui em cima. E aí a gente tem a nossa manga pronta. Essa manga não tem margem de costura. A nossa mulagem eu já deixei aqui margem de costura. Então a gente vai cortar essa manga no tecido para tentar encaixar na mulagem, para testar o encaixe, adicionando ainda margem de 1 centímetro aqui em volta. Você pode adicionar ela já aqui, já desenha aqui por fora margem de 1 centímetro e corta, ou você adiciona na hora de cortar no tecido. Eu prefiro dessa forma, eu corto o molde sem a margem e adiciono 1 centímetro na hora do corte. Eu vou já recortar no tecido a minha manga no tamanho real para eu poder mostrar para vocês aqui a conferência que a gente faz no final.
Eu trouxe aqui a manga no tamanho real, ó. Ela é bem mais grandona do que essa pequenininha aqui que eu fiz. Ela com a peça da frente, ó, a peça da frente tá aqui. A manga é até mais larga do que a própria frente. Então, a peça da manga, principalmente uma manga mais folgada, ela é bem grandona. Ela não é uma peça muito pequena. Já escrevi aqui o cotovelo e o punho. Aqui eu tenho a minha cava da frente. Essa curva de cá seria a minha cava da frente e a outra a cava das costas. Como que a gente sabe qual que é frente e costas? Se eu dobrar aqui nessa linha do meio, inclusive essa linha do meio chama fio do tecido. É a direção que a gente corta a manga. Se eu dobrar exatamente no meio, encontrando aqui lateral com lateral, a gente vai perceber que a curva da frente, ela fica mais baixa, ligeiramente mais baixa do que a das costas, porque nas costas a gente precisa de mais tecido, mais espaço para movimentar e na frente menos. Então a curva é um pouquinho diferente dos dois lados. Na frente ela é mais baixinha e atrás ela é mais fechada, ela é mais alta aqui. Por isso que a gente tem aquelas duas linhas de apoio para desenhar aqui e aqui uma só. Isso faz com que a linha fique mais baixa aqui e mais alta aqui atrás. Então, para a gente observar qual que é a frente e as costas de uma manga, a gente pode observar a curvatura da cabeça da manga. Geralmente a mais curvada, né, mais baixa é a da frente, que você vai encaixar com a peça da frente da roupa, e aqui com a peça das costas. Eu usei o fio do tecido para me guiar para cortar já no americano cru. Então eu cortei no tecidinho aqui, com margem de 1 centímetro, ó. E aí eu inverti, coloquei ela virada para baixo, porque aí vai ficar do mesmo lado que eu fiz a mulagem no manequim, para eu poder testar. Então depois que eu cortei com margem de 1 centímetro, eu já consigo encaixar aqui, ó, cava com cava, frente com costas. Mas para a gente conseguir fazer isso, eu preciso unir pelo menos o ombro da frente com as costas. Alfinetei a pence das costas. Agora eu vou juntar os ombros. Posso, inclusive, alfinetar o decote das costas com a gola. Esse eu não vou embutir, eu vou deixar os piques aqui para fora, batendo a linha de cima com a de baixo. Vai cair melhor no manequim na hora que a gente for lá testar. E aqui eu tenho a minha cava, que eu preciso encaixar a manga. Então vocês estão vendo que a parte de cima começa a bater um pouco a curva, depois ela inverte para poder encontrar com a cava para os dois lados. Então eu gosto de alfinetar. Aqui eu vou dobrar a margem da manga para dentro. A quininha da frente, a quininha de trás. O meio do caminho, distribuindo um pouco aqui as duas sobras. E vou sempre dividindo ao meio. Pus um aqui, vou no meio, para eu ir conseguindo encaixar. Eu tô vendo que tá sobrando um pouco aqui da manga. Talvez ela tenha ficado, mesmo com a medida, ela tenha ficado um pouquinho maior do que a cava. Vou terminar de alfinetar só para conferir.
eu acho que ela sobrou um pouquinho, talvez eu tenha que diminuir a cabeça da manga aqui um pouquinho. Entrar aqui, ó, pra dentro um pouquinho mais, pra ela ficar menor. E eu consegui tirar essa diferença. Eu também posso fazer isso lá no manequim. Eu tive de entrar um pouquinho a mais do que 1 centímetro. Então aqui a gente já tem a manga encaixada, frente e costas. Vou terminar de alfinetar a lateral e vou colocar no manequim para a gente analisar. Finalizei de alfinetar. Aqui tá o molde da manga. Eu terminei de alfinetar debaixo da manga e na lateral, frente com costas, e coloquei um bracinho no manequim para a gente observar melhor aqui o volume. Quando a gente abre aqui, a gente vê que tá o encaixe bonitinho da manga com a peça do corpo. Aquela dobradura a mais que eu dei na hora de encaixar uma com a outra, se tiver ok agora, se eu não precisar enfiar mais nada aqui para dentro para diminuir um pouco a cabeça da manga, eu venho e marco com a caneta o tecido para ter esse novo desenho e faço essa correção no meu molde. Solto aqui, pego essa marcação e reproduzo aqui no molde. No mais, é uma manga mais simples, que ela tem que ter uma folga mesmo, ela vai ter um excesso de volume de tecido aqui, porque ela é uma manga rebaixada, né, com o ombro rebaixado, mas no mais o encaixe deu certo. Agora é só transferir essas correções para o molde plano.